rapaziada! Está no ar o Papo Solto desta semana. A nossa entrevistada, doutora Cecília Grangeiro, neurocirurgiã. Bem-vinda ao Amazonsat, doutora. Bem-vinda ao Papo Solto. A senhora que também, com o doutor, né, faz parte do nafesta.com e da minha história de vida como comunicador. Feliz de recebê-la. Muito obrigada por tudo. Oi, pessoal. É uma grande felicidade estar aqui com vocês. Agradeço o convite para essa entrevista. Eu que sempre fui fã do tio Adão, né? E agora estou aqui com vocês. Eu até estava comemorando quando combinamos essa entrevista. Muito obrigada por tudo e espero que gostem do nosso conteúdo desse dia. Obrigada. Empresária, mãe, neurocirurgiã, psicóloga, psicanalista. O que mais, doutora? Influencer, uma mulher para todos os momentos, para fazer a diferença na capital do Amazonas. Realmente, assim, eu tento lidar e organizar minha vida de forma que eu consiga exercer todas essas funções, né? Quando eu comecei a fazer neurocirurgia, foi em 2009, muita gente dizia, você não vai dar conta de ser mãe, que eu não tinha filhos ainda, né? Não vai dar conta de se cuidar, não vai conseguir fazer treino, não vai conseguir dar atenção para o marido. E desde então eu vim quebrando paradigmas e mostrando que a gente pode fazer tudo isso. Eu posso ser neurocirurgiã, eu posso cuidar dos filhos, eu posso cuidar do marido e também posso ter uma profissão. E realmente essa é a pergunta que eu mais recebo das jovens, como é que eu consigo lidar com tudo isso? E eu sempre digo que a questão é disciplina e organização, né? Eu me organizo a semana, o meu trabalho, organizo a minha vida em função das minhas filhas também. E aí eu consigo, não é fácil, mas eu consigo lidar com todas as situações, graças a Deus. E conto também com uma rede de apoio, tio Adão. Assim, eu tenho uma mãe maravilhosa, um pai também ajuda. E eu acho importante as mulheres aceitarem essa rede de apoio, né? A gente precisa de alguém para ajudar, para aconselhar, para conversar. E eu gosto muito disso, eu agradeço a todos realmente que me ajudam nessa caminhada, nessa jornada. E eu acho também que para a gente conseguir fazer tudo isso, precisamos de uma equipe, né? Assim também como com quem Claro. trabalha com a TV, tem uma equipe, né? Na medicina também e na minha família também. E eu amo cada pessoa que me ajuda e sou muito grata a todos eles. Doutora, o que me chama a atenção é a responsabilidade de ser uma neurocirurgiã. E, sendo médica, o imprevisível acaba com a gente, porque, sem mais, sem menos, a senhora está dentro de uma situação normal, toda programada, e, de repente, algo inesperado, a senhora é convocada para ir até um hospital, dar atenção a um paciente operada. Como é que a senhora lida com o imprevisível? Gostei dessa pergunta. Bom, quando eu terminei a faculdade de medicina, e aí eu fiz prova para neurocirurgia, nós ficamos 5 anos em treinamento para terminar a residência em neurocirurgia. Então, nesse momento, a gente começa o treinamento com o imprevisível, com as urgências, com os acidentes, os traumatismos cranianos, que é o que eu mais atendo na urgência, né? Os casos de AVC também, e aí começa o nosso treinamento. No 4º ano de residência, eu tive a minha primeira filha, e realmente nesse momento que lidar com o imprevisível fica um pouco mais difícil, com o bebê, né, e tendo que operar. Quando eu terminei a residência, eu tive minha segunda filha, que foi a surpresa, assim, para toda a família também. Nossa, você vai ter mais uma, né? E realmente ficou ainda um pouquinho mais desafiador lidar com as urgências. Eu ficava, tio Adão, de sobreaviso todo domingo. Às vezes eu estava do outro lado do rio e me ligavam. Cecília, tem uma urgência, eu tinha que voltar, né? Cecília, você tem que voltar porque vai ter um procedimento. E realmente era bem difícil. Como eu terminei a residência já tem alguns anos,
outros neurocirurgiões começaram a entrar na equipe. Então, a gente acaba dividindo os dias de urgência, é aquela questão realmente da rede de apoio, né? Eu sei qual que é o meu dia de sobreaviso, eu sei qual que é o dia do colega, um contar com o outro, nós temos uma equipe já e realmente isso facilita muito. Mas, de fato, é o que eu sempre falo para os meus alunos, né, para os residentes. Eu já fui preceptora da residência, agora eu não sou mais, mas eu sempre digo que é muita responsabilidade realmente ser neurocirurgiã. A nossa vida é dedicada a isso, a gente carrega muita responsabilidade, realmente. Só quem ama a neurocirurgia que realmente consegue lidar com tudo isso. Essa relação ganha-ganha de uma neurocirurgiã com o esposo que é cardiologista, como funciona essa relação ganha-ganha entre a senhora e o doutor Grangeiro, que é um cardiologista? Só porque a gente está no finalzinho, eu quero encerrar com esse papinho bem gostoso também falando dele, que é um médico famosíssimo, e eu estou feliz também que ele é o nosso pré-candidato a deputado estadual, convidado pelo nosso prefeito Davi Almeida. Um abraço ao prefeito, a todo mundo que convidaram vocês, porque a responsabilidade social é muito grande quando a gente serve alguém. Conte para mim sobre este momento com o maridão na área de cardiologia, AVC. Amei esse tema, realmente a gente lida de forma conjunta com o AVC. Uma das principais causas de AVC é a hipertensão arterial, que é justamente o que o Marcos trata, né, como cardiologista, e ele vem lidando com isso, ele vem falando sobre atividade física, vida saudável, qualidade de vida, e assim realmente a gente consegue prevenir o AVC. No AVC, o mais importante é a prevenção, que é o que o Marcos faz, né? Quando, infelizmente, nós temos um AVC muito grave, nós temos uma hemorragia, aí é quando me chamam, né? Quando o paciente precisa de um procedimento cirúrgico, me chamam para uma avaliação, ou no caso de AVC isquêmicos muito extensos. Então, o Marcos lida principalmente com a prevenção do AVC, né? E eu já lido com a parte cirúrgica. E nós dois trabalhamos com urgência, né? O Marcos realmente é um excelente cardiologista intervencionista, é um cardiologista renomado aqui na cidade, no estado do Amazonas, e é um grande orgulho, assim, ter esse trabalho junto com ele. Cada um trabalha num hospital, cada um trabalha numa área, mas muitas vezes trocamos informações, um liga para o outro, né? Para recomendar o paciente também. E aí, com quase 50 anos, ele agora, né, decidiu realmente ser o pré-candidato a deputado estadual. Veio conversar comigo para perguntar o que eu achava. E assim, eu amo fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acho que ele pode fazer a diferença, pode trazer benefícios para a saúde do nosso estado. Eu sei que não é fácil, né, tio Adão, a gente começar na política. É a primeira vez assim que eu estou lidando com isso. Apesar do meu pai já ser envolvido com isso há muito tempo, a família do Marcos também, com o tio José Fernandes, que já foi prefeito, o tio Miqueias, que infelizmente faleceram no Covid, né, na pandemia. Mas para a gente é a primeira vez, está sendo tudo uma novidade, estamos aprendendo e vamos seguir em frente assim com o ideal de fazer o bem, né, de fazer a diferença. Olha, amei este primeiro bloco. Então, doutora, parabéns a todos vocês. Avante! Vamos a um pequeno intervalo comercial. Amazonsat, a cara e a voz da Amazônia. Notícias do Amazonas. Carnaboi 2022 reuniu grande público no Sambódromo. Após 2 anos sem ser realizada por conta da pandemia, a festa contou com mais de 9.000 pessoas e 10 horas de apresentações.
Parceria entre Governo do Amazonas e a TV Brasil vai levar o programa Aula em Casa para todo o Brasil. Estudantes vão assistir às aulas produzidas pelos profissionais de educação do Amazonas. Caíque Mais Alberto Carreira é reinaugurado com novas especialidades pediátricas. Agora, crianças e adolescentes têm atendimento em neurologia, nutrologia, ortopedia, psiquiatria e serviços de apoio diagnóstico em cardiologia e neurologia. CNH na Escola oferece oportunidades para estudantes de baixa renda. A iniciativa facilita o acesso às aulas de legislação de trânsito sem qualquer custo para os estudantes. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Notícias do Amazonas. Foi inaugurado em Parintins o 6º restaurante popular do interior. O prato cheio de Parintins vai servir cerca de 8.000 refeições por mês, com um valor simbólico de R$1 para as pessoas que mais precisam. Castra Móvel realiza primeiros atendimentos no interior do Amazonas. O primeiro município a receber o Castra Móvel foi Altazes, onde aconteceu um mutirão de esterilização dos animais. Campanha Amazonas Sem Febre Aftosa foi iniciada em Parintins. A campanha segue até 30 de abril para que o município avance no processo de conquista do certificado de Zona Livre de Aftosa sem vacinação. Governo do Estado atende mais de 2.000 famílias do Baixo Amazonas. Foram realizadas ações integradas de crédito, fomento e apoio à produção rural em Barreirinha, em Inhamundá. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Olá, rapaziada, estamos de volta com o Papo Solto, doutora Cecília Grangeiro, né? Neurocirurgiã. Doutora, agora é o grande momento. Como está a neurocirurgia infantil na capital do Amazonas? Esta é a minha preocupação. A senhora como mãe, as nossas criancinhas, né? O adulto é mais fácil tratá-lo do que tratar uma criancinha. Gostaria de ouvir sobre isso. Tá certo. A neurocirurgia infantil realmente é minha paixão, é o que eu amo fazer. Eu escolhi fazer neurocirurgia quando eu acompanhava minha mãe no orfanato, no Moacir Alves, e eu tinha uns 9 anos, e eu via as crianças com hidrocefalia. E como eu via que as crianças não melhoravam, não tinham melhora, eu ficava intrigada e perguntava assim, o que está faltando para essas crianças? E faltava o neurocirurgião. Então foi aí, ainda criança, que eu comecei a pesquisar sobre isso. Mas nós temos uma equipe maravilhosa, uma equipe muito bem treinada e que atua diariamente tratando hidrocefalia, mielomeningocele, que é uma malformação do sistema nervoso central, traumatismo craniano também. E no SUS, a nossa equipe se concentra principalmente no pronto-socorro da Zona Leste, no Joãozinho, né, que a gente chama carinhosamente. Eu já estou lá há quase 10 anos, desde que eu era estudante de neurocirurgia. Eu digo que o Joãozinho é minha segunda casa, eu vivo lá quase todo dia, gosto de estar lá. Nós temos uma equipe de enfermagem muito bem treinada, técnicos de enfermagem também. Espero que as pessoas não precisem da gente, né? Porque quando nos procuram realmente já são casos mais graves. Mas se alguém precisar, nós temos toda uma equipe lá preparada para tratar cada criança, cada um de vocês. Mas precisamos melhorar, não posso dizer que realmente está tudo ok. Precisamos dar uma atenção principalmente para as crianças com tumor cerebral. Eu vejo que esse deve ser o nosso foco agora, né, a partir de agora e nos próximos anos também. Doutora, a Zona Leste é um palco de várias atuações de vocês pela característica do volume de pessoas que circulam por lá. Quando acontece alguma coisa com uma criança, como um médico administra o impacto que é causado nos pais? Porque deve ser uma loucura o que os pais aprontam num atendimento de urgência dessas criancinhas. Acontece isso ou eu pensei errado? Acontece bastante, tio Adão, tanto que quando a gente vai atender uma criança, a gente não atende só a criança, nós atendemos toda a família, né?
porque a gente entende o desespero, eu entendo os gritos, o choro. Eu sou mãe de 2 meninas, né, então eu entendo aquela mãe desesperada, o pai desesperado, e isso me trouxe uma maturidade maior. Minha filha mais velha vai fazer 10 anos, e eu confesso, assim, que mesmo tendo todo o treinamento, antes de ser mãe, a gente não consegue entender o coração de mãe. Eu não entendia, pelo menos, né? Mas agora eu entendo, né, o coração de mãe, eu tenho minhas filhas também. Atendemos casos muito graves, realmente. Às vezes eu preciso dar notícias também desagradáveis, notícias muito tristes. E não só assim na Zona Leste também, no pronto-socorro, como nos casos de tumores, de câncer em criança também, que eu acho que é uma conversa bem delicada, tumor em bebê também, tumores cerebrais em bebê, esses momentos da partida, da despedida. Muitas vezes a gente não consegue curar tudo, infelizmente, nós não temos cura para tudo na medicina e na neurocirurgia, e realmente eu não acostumo ainda, porque às vezes os familiares acham que o médico acostuma, sabe, tio Adão? Mas a gente não acostuma com notícias difíceis, a gente não acostuma quando a gente não consegue trazer a cura. O que a gente sempre tenta é amenizar, é melhorar, é acolher a mãe, acolher o pai. E principalmente quando eu recebo mães muito jovens, mães de 18 anos, 17 anos, com crianças muito graves. Às vezes são mães sozinhas, que não tem o pai ali acompanhando, não tem a família por perto, às vezes a família é do interior, então eu vejo aquela jovem sozinha com uma criança tão grave, realmente isso me sensibiliza muito, e como neurocirurgiã a gente passa por isso diariamente. Então, tio Adão, acaba que os problemas em geral se tornam muito pequenos para mim, sabe? Que fala assim, ai, tu não estressa com nada. Eu não estresso porque eu vejo muita coisa grave. Eu lembro das pessoas que estão internadas, eu lembro da mãe que está passando por um problema que aparentemente não tem uma saída. Então, os outros problemas ficam muito pequenos para mim. Eu realmente não estresso com um problema pequeno, porque eu sei que tem coisas mais graves acontecendo. Mas, no entanto, eu penso que o pós tudo isso deve desmoronar este coração de mãe e de médica, né? Porque deve mexer com o emocional da senhora. A senhora que trata tanto o emocional, a qualidade de vida, né? Essa visão psicológica das coisas. Já teve casos que realmente impactaram a senhora? Já, tio Adão. Teve um caso em que eu precisei dar uma notícia muito grave para um pai, uma criança também com câncer, e era um câncer muito agressivo, inoperável. E o pai estava no hospital, no pronto-socorro, ele ficou muito agressivo, quis quebrar todo o ambiente, e a enfermeira dizia, doutora, a senhora vai permitir que isso aconteça? Mas o que que eu poderia fazer? Eu tinha que acolher aquele pai, entender aquele momento de dor, porque eu não consigo nem imaginar uma notícia dessa, né, sendo dada para mim. E após esse momento difícil, nós conversamos, nós nos entendemos, ele foi acolhido e tentei amenizar a dor da criança e a dor da família também. Mas te confesso que não é fácil, a gente não acostuma, mas a gente tenta seguir adiante e trazer esperança, trazer, amenizar a dor mesmo. Bom, eu sei o que é perder um filho. E eu também sei o que é operar do coração. E eu também sei o que é ter câncer. Mas não é assunto para este bloco, doutora. Nós vamos mais a um intervalo comercial e a gente volta já já. E eu encerro assim a nossa telinha, doutora Cecília Grangeiro, a cara e a voz da Amazônia. Notícias do Amazonas. Carnaboi 2022 reuniu grande público no Sambódromo. Após 2 anos sem ser realizada por conta da pandemia, a festa contou com mais de 9.000 pessoas e 10 horas de apresentações.
Parceria entre Governo do Amazonas e a TV Brasil vai levar o programa Aula em Casa para todo o Brasil. Estudantes vão assistir às aulas produzidas pelos profissionais de educação do Amazonas. Kaique Mais Alberto Carreira é reinaugurado com novas especialidades pediátricas. Agora, crianças e adolescentes têm atendimento em neurologia, nutrologia, ortopedia, psiquiatria e serviços de apoio diagnóstico em cardiologia e neurologia. CNH na Escola oferece oportunidades para estudantes de baixa renda. A iniciativa facilita o acesso às aulas de legislação de trânsito sem qualquer custo para os estudantes. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Notícias do Amazonas. Foi inaugurado em Parintins o 6º restaurante popular do interior. O prato cheio de Parintins vai servir cerca de 8.000 refeições por mês, com um valor simbólico de R$1 para as pessoas que mais precisam. Castra Móvel realiza primeiros atendimentos no interior do Amazonas. O primeiro município a receber o Castra Móvel foi Altazes, onde aconteceu um mutirão de esterilização dos animais. Campanha Amazonas Sem Febre Aftosa foi iniciada em Parintins. A campanha segue até 30 de abril para que o município avance no processo de conquista do certificado de Zona Livre de Aftosa sem vacinação. Governo do Estado atende mais de 2.000 famílias do Baixo Amazonas. Foram realizadas ações integradas de crédito, fomento e apoio à produção rural em Barreirinha, em Inhamundá. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Estamos de volta, doutora Cecília Grangeiro, neurocirurgiã, mãe, empresária, influência, atleta e muito mais do que isso. Doutora, tá vendo? É tão bom, né? A gente tem que estar sempre alegre para que tudo consiga fluir bem, porque pessoas negativas, né, com estado de saúde melindrado, deve ser muito ruim. Qual é a importância do psicológico em tudo que a senhora faz? Tio Adão, realmente é muito importante essa sua pergunta. Eu sou neurocirurgião e logo no início as pessoas perguntavam qual a relação da neurocirurgia com tudo isso que você vem falando. Na pandemia, tudo mudou, tio Adão. Na pandemia, muitas pessoas me procuravam com dor cervical, dor na lombar, dor de cabeça, querendo ser operados, procurando por cirurgia. Muitas pessoas me procuravam perdendo a memória, com medo do Covid, e depois eu percebi que realmente tinha relação com a ansiedade, com a tristeza, com o medo também, né, de tudo que a gente passou. Não foi fácil o que passamos, e realmente eu percebi que tratando isso, eu conseguia melhorar a dor do paciente. Muitas vezes não era cirúrgico, não precisava operar a hérnia, que todo mundo fala, é minha hérnia que está doendo, e era às vezes a ansiedade, o divórcio, muita gente divorciou durante a pandemia, problemas financeiros, preocupação com a família. E, além disso, vimos que muitas pessoas que não cuidavam da sua saúde acabaram complicando também com o Covid. Então, por isso que eu resolvi abrir meu Instagram era fechado, tio Adão. Eu abri o Instagram para falar sobre isso, para falar sobre coisas boas, porque a gente só recebia notícia ruim na pandemia, né? Então, eu pensei, vou levar notícias boas, dicas de saúde, como melhorar a dor, como sentar, como atuar durante o dia a dia, o que a pessoa deve fazer para melhorar a saúde e melhorar a memória. O senhor sabia que a insônia pode afetar a memória também? Então, sobre isso eu falo, que muitas pessoas chegam ao consultório falando assim, doutor, eu estou com Alzheimer. E não é Alzheimer. Às vezes é uma insônia. A pessoa que passa dias sem dormir, preocupado com as contas, todos ficamos preocupados com as contas na pandemia, né? E realmente isso vem causando uma piora da saúde cerebral do paciente. Na neurocirurgia, os nossos hospitais estão preparados com tomografias e outras coisas para que nós possamos atender tudo isso que a senhora aspira?
Sim, eu exerço a minha função no pronto-socorro da Zona Leste, né, no trauma. Geralmente as crianças com tumor cerebral, com câncer, vão ao SECOM. Eu não atuo, infelizmente eu não atuo no SECOM, gostaria realmente de trabalhar também lá, mas tem outra equipe muito boa de neurocirurgiões que eu conheço que atuam lá. O governador se mostrou sensível também ao marginalizei até a ele, me ajudou com as crianças também, que enviei um documento, falei com ele. Sempre precisamos melhorar, né? Acredito que a gente sempre precisa buscar melhoria, buscar novas respostas, melhorar o fluxo de atendimento, mas realmente o governador se mostrou sensível à situação. Doutora, a senhora abordou de uma forma muito precisa e tirando de mim uma curiosidade. A senhora sabe que eu passei anos e anos de frente para caixas de som, não tendo hora para dormir, não tendo um bom sono. Com o processo da pandemia, e o Vicente, que é meu produtor, disse: Adão, você precisa de dormir mais, você precisa de descansar, vamos sair da noite. Por isso que nós criamos o Papo Solto. E eu tenho dormido mais, e eu tenho me sentido cada vez melhor com meu sono, por poder espreguiçar. Obrigado pela dica, que nós vamos continuar. Doutora, saindo disso tudo aí, eu queria perguntar para a senhora. Eu, quando fui operado o ano passado por Dr. Jorge Lins, por robótica, lá em São Paulo, graças a Deus, eu estou sendo tratado por não quimioterapia e muito menos radioterapia. Estou tomando outros remédios que não são uma outra linha. Essa metástase também implica muito no trabalho da senhora, porque a senhora falou de câncer agressivos, e na neurocirurgia, nessa parte neurocirurgiã, aparece muito o conceito de metástase para o cérebro? Sim, tio Adão, a gente recebe muitos pacientes com metástase, pacientes, mais mulheres, né? O que mais me procura, o meu público maior é de mulheres, eu acho que elas se identificam mais comigo também, né? E eu recebo pacientes com metástase após câncer de mama. E a gente faz o acompanhamento, fazemos o diagnóstico, alguns casos são cirúrgicos, mas o tratamento da metástase do paciente com câncer é um tratamento diferenciado. A gente precisa focar no bem-estar do paciente. Como neurocirurgião, eu não foco apenas se é cirúrgico ou se não é cirúrgico ou na técnica. Eu foco na história dessa paciente, o que ela viveu, o que ela gostaria de viver, quais são os projetos que ela tem, quem que ela gostaria de visitar, para quem que ela quer ligar, se ela gostaria de ser operada ou não. Eu acho que o paciente que teve diagnóstico de câncer é um paciente que passou por um longo processo de amadurecimento, de fazer uma revisão da sua vida toda, o que eu fiz, o que eu posso mudar, e realmente eu gosto de tratar o paciente e a família desse jeito, não só indicar é cirúrgico, não é cirúrgico, vai operar, não vai operar. Eu acho que o tratamento deve envolver o acolhimento, que é uma palavra que eu amo, que vocês vão ver muito no meu Instagram, realmente. Bom, doutora, a gente está encerrando esse Papo Solto. Eu espero que Deus ilumine o caminho da senhora, lhe dê força, continue lhe dando esse ano para que a senhora possa ajudar o seu esposo como pré-candidato a deputado estadual. Um abraço no doutor Marcos Grangeiro, um abraço no Avante ao prefeito, a todas as pessoas que lhe convidaram. E a gente vai ficando por aqui. O Papo Solto dessa semana nós encerramos. Obrigado pela entrevista, que foi fantástica. E a senhora pode despedir, que depois eu encerro o programa. Eu que agradeço pelo convite, eu já era sua fã, já lhe acompanhava os seus programas, adorava a energia, a alegria, as músicas. Eu amo música, tio Adão, assim, meu cérebro funciona com música. Então, eu lhe acompanho há muito tempo, é uma grande honra estar aqui com você e agradeço por todo o apoio e carinho comigo e com meu marido também. Qualquer coisa, estamos aqui à disposição. Amazonsat, a cara e a voz da Amazônia.